Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema adoração e pregação associadas a imagens de cenários. Meus irmãos, tornou-se comum nos dias atuais igrejas sinalizarem o culto a Deus com imagens de cenários. Quer durante o momento da adoração, quer durante o momento da pregação, imagens de cenários são inseridas atrás do púlpito na plataforma da igreja. Ou seja, a adoração e a pregação hoje são marcadas em muitas igrejas por imagens em movimento de ambiente externo. Ou seja, essas imagens inseridas atrás do púlpito na hora da adoração e também na hora da pregação, geralmente é alguém de braços abertos caminhando diante do mar. Geralmente é um pôr do sol entre montanhas, é um céu estrelado, é um jardim florido, iluminado pela lua cheia, e assim por diante. São cenários que estão sendo inseridos atrás do púlpito, diante da adoração, no momento da adoração e no momento da pregação do Evangelho. Portanto, essa prática de ilustrar e incentivar o momento da adoração e o momento da pregação com cenários externos em movimento tem sido usado em muitas igrejas. E é preciso tomar muito cuidado com isto. Meus irmãos, para adorar a Deus em espírito e em verdade, e para que a mensagem da cruz alcance o coração do homem, não precisamos ver o pôr do sol, ou o nascimento do sol, ou uma pessoa andando na areia do mar com os braços abertos. Não precisamos ver uma paisagem bonita, nem um jardim iluminado pela lua cheia. A adoração e o poder do Evangelho não estão condicionados a cenários externos em movimento. A adoração e a pregação do Evangelho não consiste em levar as pessoas a êxtase através da contemplação de um cenário em movimento, do sol se pondo ou do sol nascendo, ou de pessoas caminhando e pulando na areia fofa do mar, ou de um jardim iluminado pela lua cheia. Não há necessidade de estimular os sentimentos, as emoções, para adorar a Deus ou para ouvir a mensagem do Evangelho. Lamentavelmente, sentimentos aguçados tornou-se o maior propósito no momento cultico em muitas igrejas. O culto a Deus, ou seja, a adoração a Deus e a pregação do Evangelho não devem ser arquitetadas para dar sensação de espetacularidade através de cenários externos que são colocados atrás do púlpito. A Bíblia diz que devemos andar por fé e não por vista e não por aquilo que vemos. Existe, meus irmãos, um movimento diabólico que está levando as pessoas a colocarem ênfase maior na criação do que no Criador. Agora veja bem, a natureza, o sol, a lua, os planetas, os mares, as montanhas foram obras das mãos de Deus. Mas as coisas criadas por Deus não são extensão de Deus. E elas não devem ir
em verdade é se render ao Redentor, independentemente do que a pessoa esteja vendo, independentemente de cenários em movimento. O homem, quando está ouvindo a mensagem da cruz, é o Espírito Santo que o convence do pecado, da justiça e do juízo, independentemente do que este homem esteja vendo, independentemente de cenários criados. É preciso tomarmos muito cuidado, porque existe uma idolatria pagã que tem como álibi uma devoção ilegítima por tudo o que é criado. Escute bem, a deificação da natureza é pecado, não é bíblica. Há pessoas por aí dizendo que nós devemos viver em harmonia com a natureza e devemos nos reconciliar com a natureza. Meus irmãos, cristianismo não é yoga, cristianismo não é esoterismo. A Bíblia, em momento algum, incentiva o homem a andar em harmonia com a natureza ou se reconciliar com a natureza. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia ensina que o homem deve viver em harmonia e se reconciliar com Deus, com o Criador, e não com as coisas criadas por Ele. 1 Coríntios 5:20, o apóstolo Paulo diz: rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, e não com coisas criadas por Ele. Meus irmãos, a adoração e a conversão, elas não estão condicionadas em se focar, em se contemplar cenários de um pôr do sol, de um nascimento do sol, ou de pessoas caminhando numa floresta, ou num jardim bem iluminado. Não, adoração e conversão não estão associadas à contemplação de uma revoada de pássaros. Cristianismo não é yoga, repito, cristianismo não é esoterismo. Devemos ter muito cuidado com a religião animista, que diz que todas as coisas devem ser reverenciadas. Meus irmãos, reverência somente a Deus, glorificação somente a Deus. Não podemos inverter as coisas. Então devemos ter muito cuidado com esses cenários que muitas igrejas estão colocando atrás do púlpito durante a adoração, ou então durante a pregação. A igreja precisa estar atenta para não voltar às crenças ancestrais, quando animais, plantas, pássaros, planetas passaram a receber adoração aberta, cumprindo-se aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1:25, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Hoje tem gente adorando cachorro, adorando gato, adorando planta, adorando as coisas criadas por Deus. Isso não é bíblico, isso é panteísmo. Deus não é o universo. Deus é o Criador do universo. Devemos ter muito cuidado com as mensagens subliminares, provenientes de imagens, de cenários, de ambientes externos que estão sendo inseridas atrás do púlpito no momento da adoração e no momento da pregação. Menos foco na criação e mais foco no Criador. Precisamos ter muito cuidado com a síndrome de novidades, que agora virou moda. Esse negócio de colocar decoração a laser, com movimentos da natureza ao redor do púlpito durante a pregação e durante o louvor. Estejamos alerta, meus irmãos, porque Deus é que merece a honra, o louvor. Ele é autor
dá vida ao toda a criação. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus vos abençoe, a você e toda a sua família. Amém e amém. Louvado seja Deus.